Nós vamos estar fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 19. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo de número 11 até o versículo de número 16, que nos diz a palavra do Senhor: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nesta noite, irmãos, nós estaremos dando prosseguimento ao nosso assunto da escatologia. Nós estamos falando sobre as doutrinas das últimas coisas, né? Os últimos acontecimentos que estão reservados para este nosso planeta, baseado aqui na nossa lição da classe dos jovens, que nesse trimestre traz esta importante lição para o nosso conhecimento. Os irmãos se lembram que quando nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus, nós dividimos ela em duas fases, ou em duas etapas. Na primeira vinda, Jesus vem para arrebatar a igreja. Ele vem de uma forma invisível, a trombeta soa, somente a igreja preparada escutará o som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados e unidos serão arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ele não desce até o planeta, ele fica em uma região na dimensão celeste. E então nós somos levados, aqueles que estiverem vivos para este momento, seremos levados para encontrar com o Senhor nas alturas. Dali fomos levados então para o tribunal de Cristo, que já falamos sobre isso, para as bodas do Cordeiro, e então dá-se o início neste planeta do que é conhecido a grande tribulação, um período de 7 anos em que vem ao advento o reinado do anticristo e o falso profeta, o dragão que lhe dá o seu poder para que ele possa executar um governo totalitário. E no final dos 3 anos e meio desses 7 anos, ele quebra o pacto que fez com Israel e começa uma perseguição em escala nunca imaginada por nenhum ser humano. Aqueles que não receberem o número ou o nome da besta, eles sofrerão uma perseguição ferrenha. E muitos naqueles dias selarão o seu testemunho com a sua própria morte, porque entre abandonar a Cristo por sempre, que serão aqueles que durante a grande tribulação, que vão notar que a igreja foi arrebatada e que tinha uma vida não tão crente, não tão incrédulo, eles se converterão, porque eles sabem, né? Ainda você que está aqui, se acontecer o arrebatamento e você ficar, então você já está tendo ciência do que o que vem pela frente. Então, se você ficar e aceitar o número da besta, não haverá para você
uma salvação, um destino eterno perfeito. Então muitos daqueles já sabedores do que está por acontecer, eles não vão aceitar o número da besta. E também os judeus, na sua grande parcela, não aceitarão. Então eles, o anticristo, juntamente com o falso profeta, reunirá um grande exército e fará um grande aperto sobre Jerusalém e sobre uma grande parcela da humanidade. A grande quantidade de pessoas que serão mortas é incalculável. Mas quando começa os 3 anos e meio finais do reinado do anticristo, então começa a acontecer aqueles acontecimentos que nós falamos aqui na terça-feira próxima passada, sobre os selos que foram abertos pelo Cordeiro, depois as trombetas que foram tocadas e as taças da ira que foram derramadas. Então esses flagelos, esses acontecimentos abalarão a natureza, o sistema, o ecossistema do planeta, e também atingirá a humanidade que aqui estiverem. E eles não vão se arrepender de seus pecados, ao contrário, eles se levantarão contrário ao próprio Deus, dizendo blasfêmia e tudo aquilo que você possa imaginar, porque o homem nunca foi bom, ele sempre é maligno, e com a ajudinha de Satanás, ele fica pior um pouco. Então, a segunda vinda de Cristo, a primeira etapa da segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Ele vem invisível, vem somente para a igreja, ele não desce no planeta, ele fica na dimensão celeste, e desde aí ele convoca o seu povo para encontrar com ele. Deixaremos este mundo para encontrar com o Senhor, e dali vamos para a casa do Pai, diante do tribunal de Cristo, e assim por diante. A segunda etapa, ou a segunda fase da sua vinda, é quando ele vem em glória. Nós deixamos na terça-feira passada o povo de Israel, os judeus, com a Jerusalém cercada pelo exército do anticristo, porque eles não querem dobrar-se ao anticristo. E então o exército do anticristo, formado por muitas nações, eles marcharão contra a terra de Israel para aniquilar. E o Israel estará num aperto tão grande, mas tão grande, que eles vão clamar: bendito é aquele que vem em o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles clamam, o céu se enrolará como um pergaminho, e Jesus aparecerá montado num cavalo branco, segundo a descrição que nós lemos agora, e acompanhado de milhares e milhares de anjos, e também de toda a igreja que foi arrebatada. A maior manifestação de todos os tempos vai acontecer nesse dia, para que todos os olhos possam ver. É como diz Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Será um momento magnífico. Então, meus queridos irmãos, esta vinda de Jesus em glória, ou este momento da história, o retorno de Cristo de uma forma triunfal, ele foi deixado como uma advertência pelo próprio Jesus. Ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Estamos falando da segunda etapa, da segunda fase, não estamos falando da primeira fase. Na primeira fase, o único sinal perceptível será por parte da igreja ao ouvir o soar da trombeta, só isso. Na segunda fase, a vinda do Senhor Jesus será como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. É algo visível. Este término de segunda vinda de Jesus significa que ele vai aparecer, então não será invisível. É como disse, como vinha dizendo Apocalipse capítulo 1, versículo 7: eis que vem com as nuvens, todos os olhos verão. Também vir, como ele disse em João capítulo 14, que ele foi preparar-vos lugar, mas virá outra vez.
Agora, esse virá outra vez significa virar para um momento específico, para que todos vejam. É uma aparição, é uma revelação, é o descortinar do mundo invisível, e Cristo aparecerá para que todos os olhos daquela época possam ver e contemplar a sua existência e a sua vinda. Será um momento extraordinário. Como Jesus virá na sua segunda vinda? Atos capítulo de número 1, versículo 11, enquanto ele está sendo ascendido aos céus, e os discípulos estão olhando ele subir, 2 varões de branco se postam ao lado deles e disse: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram ir, ele da mesma forma voltará. Então, como virá Jesus? Ele virá pessoalmente. Ele é uma pessoa. Para que você possa situalizar, ele é uma pessoa. E ele virá pessoalmente. Aqui a descrição de Apocalipse disse: e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus, na vossa tradução. E disse mais: e seguiram-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ele virá pessoalmente. Que cena magistral! Os céus se abrem e ele vem. E ele vem. Vem na frente, acompanhado de milhares e milhares de anjos. E nós, a igreja. E nós, a igreja. Esse será um dia glorioso para nós. Jesus voltará visível a todos os olhos da humanidade. Quando João escreve Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele diz: eis que vem com as nuvens, todos os olhos verão. Quando ele fala todos os olhos verão, porque Jesus aparecerá de uma forma pessoal e de uma forma visível para todos. Eu sei que muitas vezes, devido à vivência nossa do mundo físico, deste planeta apenas, a gente não tem uma concepção de entendimento daquilo que a Bíblia nos relata. Ela está dizendo que Jesus virá e todo olho verá. Ele vai aparecer nos céus e todo olho verá. Todo olho verá. Alguns até diziam que era impossível que isso acontecesse. Mas você tem um aparelho de celular que, se algum acontecimento neste exato momento estiver sucedendo lá na China, você aqui está ao vivo vendo. Quando os céus se abrirem, as câmeras de televisão, todas elas voltarão para onde? Os celulares para onde? Para filmar o maior acontecimento. Todo olho vai ver aquilo que está acontecendo. Será algo inédito para toda o planeta Terra. Jesus, ele virá, mas não virá como ele veio no princípio, nascido infante em uma manjedoura, filho de Maria e de José. Ele não virá no seu corpo de carne, no seu corpo de humilhação. Na primeira vez ele veio como Salvador. Agora ele vem no esplendor da sua glória. Lembra-se que Paulo disse que ele deixou a sua glória e veio em forma humana. E estando em forma humana, ele ainda se humilhou mais ainda, morrendo uma morte terrível, morte de cruz. Ele virá agora nessa segunda vinda, ele virá no estado pleno do seu ser, pleno da sua glória, assim como João o viu no capítulo 1 do Apocalipse. Ele virá com toda a sua glória, com todo o seu poder. Será um momento extraordinário. As luzes refulgentes da sua glória brilharão por
todo o espaço sideral, invadirá o nosso planeta com uma força da glória dele maior do que o próprio sol. Os dias serão dia de glória, Jesus no seu estado de glória. Porque muitos nós pensamos que ele continua sendo aquele filho do carpinteiro. Não, ele, como filho do carpinteiro, ele veio para salvar. E agora, como na sua segunda vinda ele vem em glória, ele vem para julgar. Ele é juiz. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Não vá confundir este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo de número 6 do próprio livro do Apocalipse. Aquele do capítulo 6 é o anticristo. Agora esse do capítulo 19 vem para aniquilar as obras do anticristo. Jesus virá com milhares de anjos e milhares de santos, todos vestidos de vestiduras brancas de linho fino. O único que terá uma vestidura branca de linho fino, mas que a sua veste estará salpicada de sangue, é ele, mostrando que ele foi morto, mas reviveu para reinar por todo sempre. Os santos, os anjos vestidos de linho fino, a igreja vestida de linho fino, e todos nós montados em cavalo branco. Alguém me perguntou: pastor, no céu tem cavalo? Deve ter, porque Jesus vai vir. Porém os cavalos dos céus não são semelhantes aos cavalos da terra. Lembra que naquela visão em que Eliseu desperta pela manhã e o seu servo dá uma olhada na montanha e vê que o exército assírio está cercando a montanha, e ele então disse: meu Senhor, nós estamos perdidos. E aí Eliseu então disse ao Senhor: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então os olhos daquele servo é aberto e ele vê que o monte está cercado de cavalos de fogo, com carro de fogo, soldado de fogo, com escudo de fogo. É diferente. É diferente. Eu creio que os cavalos que há nos céus são completamente diferentes, porque nos céus não entra carne e sangue. Então os cavalos deste planeta, eu creio que muitas coisas que há neste planeta é uma réplica daquilo que há no reino de Deus. E nós iremos estar nesses cavalos. Eu não sei qual é o corcel que vai lhe tocar, mas cada um de nós virá em um estado de bênção juntamente com Cristo. O que acontecerá aos judeus? Não esqueça, irmão, muitas vezes quando as pessoas entram na questão da escatologia, eles fazem uma confusão entre Israel e igreja. Você precisa estar bem claro na sua cabeça que o plano de Deus para Israel era o plano de Deus que nós temos hoje como igreja. Mas o que aconteceu com Israel? Eles rejeitaram. Na praça, no dia do julgamento de Jesus, o que foi que eles disseram? Caia sobre nós o sangue deles, sobre os nossos filhos. Então, como eles rejeitaram o projeto de Deus, a igreja entrou numa abertura conhecida como dispensação da graça. Nós não éramos de maneira nenhuma amigos às promessas e nem adeptos aos projetos de Deus. Mas como Israel, ele rejeitou o projeto, houve uma abertura. E essa abertura é conhecida como dispensação da graça. E é nesta abertura que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós entramos aí. Qual é o propósito de Deus com a igreja? É céus. Qual é o propósito de Deus com os judeus? É terra. Não foi uma terra que Deus prometeu para Abraão? Não foi por uma terra que eles saíram do Egito? Não foi por uma terra que eles invadiram Canaã? Não foram por uma terra que eles lutaram tanto? Já foram escravizados também na Babilônia, mas depois retornaram. Depois foram dispersos no ano 70 pelo general Tito. E
em 1943 a 45 eles retornaram à sua nação, o Estado de Israel, e lá eles estão. É um estado pequenininho, do tamanho do Sergipe. Quantas outras nações subiram e caíram? Mas todos os acontecimentos que passam no mundo hoje, que envolva Israel, é notícia para todos os lados. E as outras nações que são grandes e poderosas, muitas vezes passam até desapercebido. Agora, o propósito de Deus com Israel é terra. Eu falei para vocês da abertura das 70 semanas de Daniel. Das 69 semanas para 70 há uma interrupção na contagem do calendário profético. Para-se a contagem. E quando para-se a contagem, há essa abertura, que nós conhecemos como igreja dispensação da graça, e que no calendário profético para Israel é conhecido como o tempo dos gentios. Este espaço. Quando acontece o arrebatamento, aquele calendário profético de Daniel começa a contagem da última semana. Cada dia da semana equivale a um ano. Então são 7 anos da grande tribulação. Então começa novamente essa contagem. E agora é Israel o cenário de todo o panorama do mundo. Porque durante a grande tribulação se edificarão o templo novamente. Israel voltará a oferecer o seu sacrifício. E é quando o anticristo marcha contra Jerusalém, exigindo que seja adorado como um Deus. E aí os judeus vão rejeitar, e acontece esse aperto todo. Agora a igreja, nós já fomos no arrebatamento antes da grande tribulação. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos passar por tribulações, por aflições. Mas pela grande tribulação eu não vou passar, porque eu não espero o anticristo. Eu espero o Cristo, que disse: eu vou, mas eu volto. E a grande tribulação é um período da ira do Cordeiro. E nós não somos filhos da ira. São os juízos divinos sobre a terra e os seus habitantes. E nós não somos debaixo do juízo, porque Romanos 8:1 está registrado: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso futuro é um futuro, não que sejamos melhores, mas porque o nosso Deus é melhor. Começa então uma contagem, e o plano de Deus volta agora para os judeus. Quais serão então os acontecimentos aos judeus na vinda de Jesus? No momento da segunda vinda de Jesus, os judeus estarão no maior auge da sua aflição. Eles estarão num aperto terrível, porque exército do anticristo poderoso, armado, marcharão para aniquilar Israel do mapa, para varrer. É um momento crucial. A Bíblia chama de a angústia de Jacó, a grande tribulação do judeu, momento terrível, e aonde que eles já não podendo mais resistir, muitos judeus serão mortos, muitos crentes que se converterão durante a grande tribulação, e aqueles que estavam desviados se reconciliarão, também serão mortos. Uma carnificina terrível, Jerusalém apertada de todos os lados, o exército do anticristo acampado no Megido, na montanha do Megido, no Amargedon. E naquele momento eles vão clamar, e clamar com todas as forças: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí a trombeta soa, o céu se abre, e o Messias, que eles não quiseram, aparece para que todos possam ver. Ele é o fiel e verdadeiro, aquele que tem escrito na coxa, tem que ser na direita, porque a esquerda é só para dobrar a esquina.
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles vão se converter. Será uma conversão nacional de todos os que estiverem vivos ali. Eles vão se converter. Eles vão ver que foram enganados pelo anticristo e assinaram um tratado de paz que fora rompido pelo próprio anticristo. Mas agora eles estão vendo que o próprio Messias veio socorrê-lo. O céu se abre, Jesus começa a descer. Todo o povo judeu no momento reconhecerá Jesus como o Messias aguardado. Arrependerão dos seus pecados e se converterão numa conversão nacional de uma forma tremenda. O Senhor fará com eles uma aliança e será o tempo de refrigério para Israel. O exército está apertando, Jesus desce e ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias disse que o Monte das Oliveiras vai partir no meio, abrindo um espaço para que os judeus possam fugir por aquele espaço. Quando o exército do anticristo vê a Cristo, o que eles vão fazer? Virarem as suas armas em direção a Jesus para guerrear contra ele. A Bíblia disse, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz que o Senhor Jesus destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Tanto o anticristo como o falso profeta serão os primeiros habitantes do lago de fogo. Mas o que vai acontecer com os judeus? Eles vão se converterem. Os soldados do exército inimigo que vão fazer guerra contra a Jesus e a sua comitiva, o que vai acontecer com eles? Zacarias disse que os olhos deles apodrecerão na órbita. Eles morrerão. Seus corpos derreterão com o fulgor da glória do próprio Cristo. Imagine o Zacarias escrevendo no seu livro, ele disse que os judeus passarão 6 meses saqueando os despojos, de tão grande que faz ser os materiais que ficarão ali no Megido. Será um momento de bastante sofrimento para aqueles que se levantaram contra Cristo. Outro sim, isso está aguardado para um momento especial de Jesus. Outro acontecimento, as nações serão julgadas. Capítulo 25 de Mateus. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Quem são as ovelhas e quem são esses bodes? Não somos nós. Nós já fomos no arrebatamento. São as nações. Ali é o julgamento das nações. E esse julgamento é baseado em quê? No tratamento dispensado aos judeus. Ali estarão os representantes das nações, os governadores, os primeiros ministros, os chefes das nações. Quem tratou bem os judeus estará posicionado do lado direito. Quem tratou mal os judeus estarão posicionados do lado esquerdo. Será o juízo da nação. Os acontecimentos cataclísmicos que virá sobre este planeta será terrível. A geografia do planeta terá mudanças trágicas. Ilhas passarão de um lado para o outro. Os continentes sofrerão abalos. Mares inteiros desaparecerão. Este planeta está reservado para momentos cruciais. E naquele momento do juízo das nações, então Jesus vai julgar as nações. Ele vai olhar para aqueles que estão à sua direita e ele vai dizer: bem-vindo para um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso não é para a igreja. Esquece. A igreja, o negócio dela é céu. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava nu e não me deste o que vestir. Preso e não me visitaste.
E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E ele vai dizer: todas as vezes que fizeste a um destes meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Jesus não disse para a mulher do poço que a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu, ele é da tribo de Judá. Os irmãos de Jesus, fisicamente falando, pertencem à tribo de Judá. Então o tratamento que as nações dispensaram para com Israel será a base do julgamento. Então quem estiver do lado direito é porque teve um bom relacionamento, um bom cuidado, um tratamento de proteção aos judeus, porque os judeus serão perseguidos em todo o mundo. E naquele momento, a estes representantes de nação, consequentemente as suas nações, entrarão no reino. Que reino é esse? O reino do milênio. E quem estiver na esquerda, a esquerda sempre pega o pedaço pior. Os que estiverem na esquerda, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, para o inferno, preparado para Satanás e os seus anjos. Porque tive fome, tive sede, estava nu, estava preso, era forasteiro, e não me socorreste. E eles vão perguntar: Senhor, quando nós estivemos assim e não fizemos nada? Ele disse: na verdade, quando não fizeste a um destes meus pequeninos. O que vai acontecer? Vou dizer para você: as nações que não tiveram um tratamento de bondade, de segurança para com Israel, elas serão aniquiladas. Pum! Morreu tudo. Acabou. As outras nações do lado direito, elas vão entrar no milênio com Cristo. As do lado esquerdo serão condenadas imediatamente, porque não trataram Israel. Agora, eu e você, nós vamos estar lá, assistindo de camarote, vendo tudo aquilo, porque as nações que entrarão no milênio, a você e a mim será dado a autoridade para presidir cidades, estados e nações, em nome de Jesus, durante o milênio. Eu não tive lá, tudo que eu sei é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho pesquisado, é o que eu tenho lido, mas eu quero te dizer para você: o teu futuro é de glória, é de glória. Aquilo que Jesus tem preparado. Por isso que Paulo disse: olho não viu, com o coração não se percebeu aquilo que Deus tem preparado para os seus. Te prepare, porque o teu futuro será de glória. Será de glória. Os primeiros a serem presos: o anticristo e o falso profeta. Eles vão inaugurar, porque o inferno não é o último estágio. Não. O inferno é um lugar de sofrimento preliminar. É começando a adaptar-se com o foguinho quente. É o inferno. A palavra inferno é Hades. É um lugar onde as pessoas que morrem sem Cristo são destinadas para esperar o juízo do grande trono branco que acontece em Apocalipse 20. Então, a pessoa morreu sem Jesus hoje, ele está no Hades. Jesus contou a história, não é parábola, é história. Havia dois homens, um era rico e vivia de regalias, banqueteando todo dia, comia churrasco e não convidava o pastor todo dia. E havia um Lázaro na porta daquele rico, cheio de chagas, e os cachorros, os perros, vinha lamber as suas feridas. Morreu o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro e os anjos vieram buscar. Já há diferença. Já há diferença. E o rico, quando a cena se
depara do outro lado da cortina do mundo espiritual, o rico já está em tormentas, em chamas. E ele de longe divisa e vê Lázaro, que está num estado de gozo e de felicidade, num lugar chamado paraíso. E ele grita: Pai Abraão, mande que Lázaro toque na água e toque na minha língua para que me refresque, porque estou atormentado nessa chama. Então a pessoa, quando morre sem Cristo, ele vai para este lugar. Eu sei que você já está para perguntar: pastor, e aquela pessoa que ele nunca ouviu falar de Jesus? Ele será julgado na base das suas obras. E uma pessoa que não conhece Jesus, ele não faz mais boas obras do que más obras. Todo ser humano sempre faz mais, e mais e mais. Então quando coloca as boas obras de um lado, ainda se colocar as boas obras, uma boa obra valendo por 5 más obras, o lado da balança das más obras despenca. Porque durante o dia, eu e você fazemos uma boa obra, e no restante, então, se for pela base das obras, essas pessoas também serão condenadas. Agora, naquele momento da volta de Jesus em glória, os exércitos do anticristo, as nações que estavam do lado esquerdo, eles serão lançados no inferno. Não é no lago de fogo, é no inferno. Agora, o anticristo e o falso profeta, esse sim, esses dois camaradas serão jogados de cabeça para baixo, para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. E o dragão acorrentado. E aí começa o milênio, que nós vamos tratar na próxima terça-feira. Então, meu querido irmão, esta é a volta, a segunda volta de Cristo, que se avizinha. Mas antes que isso aconteça, a igreja precisa ser levada daqui. O dia que a igreja desaparecer daqui, 7 anos depois, Cristo volta em todo o esplendor da sua glória. E nós, cristãos, viremos com Ele. É importante estar preparado para o arrebatamento. É importante estar com o coração aceso, com a lamparina cheia de azeite, para que quando a trombeta soar, a gente possa ser arrebatados. Se não formos pelo arrebatamento, quem sabe Jesus demore aí mais uns 30, 40 anos para voltar, eu não vou mais estar aqui. Eu vou partir pela morte. Mas eu vou ouvir o toque da trombeta, e aonde eu for sepultado, no Rosélio, ou seja, aonde for, eu vou ressuscitar lá. O meu pai, 1984, dia 26 de dezembro, nós deixamos os restos mortais dele no cemitério Parque de Limeira. Mas quando a trombeta soar, ele vai ouvir essa voz, convocando todos aqueles que creram. Vai receber um corpo novo, glorificado, em que a morte não terá poder sobre ele. Como disse Paulo, tragada foi a morte pela vitória, para subir e encontrar com o Senhor. Oh, Xarabagamanagasori andará. Vamos em pé, meus irmãos. Há um futuro esplendoroso que está aguardando você e eu. Não desanime, por favor. Não desanime. Continue. Está tão difícil, pastor, eu sei, mas continue. As pessoas se equivocaram muito com o Evangelho. Muitos pregadores fizeram daqui da terra o lugar dos céus para a igreja. Não é isso. O evangelho da prosperidade é o evangelho daqueles que estão ao pé da cruz, dividindo a herança de Jesus como aqueles soldados.
Quando Jesus Cristo passou pela tua e pela minha vida, Ele nos convocou. Ele não disse um pouquinho só de você, Ele disse: não, eu quero tudo de você. Você é meu e inteiro. Nós não estamos aqui por aquilo que possamos tirar de Jesus. Não viemos a este lugar com o pretexto de pegar alguma coisa, quem sabe aí uma das sandálias dele, ou então, quem sabe, a túnica. Não, não queremos isto. Nós estamos aqui por Ele, porque amamos a Ele, porque não conseguimos viver sem Ele. Ele é a razão da nossa vida, é toda a nossa vida, é o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso respirar. Cada respiração que você faz, você diz: Jesus, Jesus. Você abre o olho pela manhã: Jesus. Você não consegue viver sem Ele. Somos a sua igreja amada e aguardamos a sua volta numa expectativa extraordinária. Não desanime, meu irmão, não desanime. O diabo fará tudo para que você seja vencido nesta batalha, mas do outro lado, Jesus fará tudo para te manter de pé. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele está na minha mão e da minha mão ninguém o arrebata. Você é dele, por direito de compra. Ele pagou o teu preço, e não foi barato o teu preço, não. Custou o sangue dele. Não desanime agora. Levante a sua cabeça, se esforce, vai para a luta com toda a força. Não arrede o pé. Estamos chegando no final de mais um ano. Quem sabe nos últimos dias deste ano é o momento que Ele marcou para tocar esta bendita trombeta que a gente aguarda. Vamos continuar a nossa jornada. Não chegamos ainda ao final. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, somos a tua igreja amada. Claro que nesta nossa peregrinagem por esta terra, somos como uma voz que clama no deserto. Somos um povo que aqui não queremos fincar as nossas heranças. Claro que estamos neste planeta, neste mundo, mas não somos deste mundo. Os nossos olhos estão fitos na Nova Jerusalém. Shenai Sherebia Katamupa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aguardamos, Senhor, o momento dessa vinda. Claro que experimentamos sofrimentos, angústia, dores, perseguições, calúnias. Porém, ó Deus, aguardamos. Aguardamos o soar da trombeta. Oh Senhor, oh meu Senhor, ajuda-nos, ajuda a tua igreja, ajuda este irmão que pensa em desvanecer, esse que está caído. As lutas foram tão grandes, ele não consegue se levantar. Ajuda ele, Senhor. Não nos deixe para trás. Fortalece, fortalece, fortalece. Enche do teu Espírito.
Dá-nos um momento de força, de autoridade, e que possamos aguardar a tua vinda com uma expectativa do momento mais glorioso para nós.